Na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Primeiramente, quero agradecer a presença de alguns visitantes aqui. Temos aqui o Manuel, o Delazir. Vocês são muito importantes em nossas comunidades. São amigos, família do nosso irmão Gualberto, da Maria Luísa, que estão também aqui conosco. Sejam bem-vindos, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua família. E a igreja estará de portas abertas para vocês. Bom, Deus os abençoe. Quero convidar você a abrir comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Iremos ler do verso 12 até o verso de número 18. Tiago, capítulo 1, do 12 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Palavras do Senhor para o nosso coração. Amém? Amém. Na semana passada, falamos sobre o Pai que atende os nossos pedidos segundo as nossas necessidades. Falamos sobre irmos atrás também dos nossos pedidos, mas também colocar diante do Senhor em oração. E o Pai irá atender os nossos pedidos conforme as nossas necessidades. Hoje, dentro do tema Deus, que é Pai, vamos falar de algo muito importante na vida de todos os pais e também das mães também. Mas nós iremos falar sobre o caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Deus Pai, que é um caráter que onde não há nenhuma sombra de dúvidas ou desvio de sua conduta. Iremos abordar esse tema tão presente em nossa sociedade, pois a figura do pai é muito importante em nossas famílias. O pai é quem ensina, o pai é quem educa a criança. O pai, conforme a sua característica, o seu caráter, ele demonstra à sua família, aos seus filhos e filhas, como as coisas devem ser. Qual é o sim, qual é o não, o que é bom, o que não é bom. Tudo isso provém da educação do pai. O exemplo de como ser um bom profissional futuramente, como estudar, tudo isso provém da figura do pai, também da mãe. Mas como o mês é dos pais, eu vou colocar um pouquinho o lado dos pais. Mas, infelizmente, nós encontramos em nossas sociedades pais que abandonam os seus filhos. Nós abordamos isso nos cultos anteriores, quando os pais, eles podem até estar presentes na casa,
mas não liga para a conduta dos filhos, não liga para a educação dos filhos. E também em nossas cidades, cidade de Votorantim, eu como moro em Sorocaba também, isso se tornou rotineiro, infelizmente, mas há muitas crianças que estão trabalhando de maneira imoral e também ilegal. Não sou da opinião se criança deve trabalhar ou não, mas a forma como as crianças estão trabalhando nos sinais de nossa sociedade, de nossa cidade, eu não concordo. Mas, em meio, vejo que muitas dessas crianças são exploradas, são usadas pelos seus pais. E, infelizmente, nessa realidade, é um problema social que a igreja também deve se ater. Um problema que a igreja deve encarar na realidade onde ela está. O que nós podemos oferecer a essas crianças? Isso deve ser as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Quais as condutas que a igreja irá ter referente a essas crianças? Também nós devemos colocar isso em oração. Mas o fato que muitos pais usam suas crianças, isso é algo ilegal, imoral, e se torna um problema presente na formação do caráter da criança. Formação. Toda criança está aprendendo. O adulto também aprende, irmãos. O adulto também precisa aprender, precisa cada vez mais aprender as coisas. Mas é na infância onde a criança irá moldar o seu caráter. E ele irá moldar o seu caráter se espelhando nos pais. E infelizmente, quando o pai possui um caráter duvidoso, o filho também vai crescer com esse caráter duvidoso. E vai passar para a próxima geração, que vai passando de geração. E isso vai se alastrando pela história da família. Algo muito importante nós devemos entender é que os pais são responsáveis pela formação do caráter dos seus filhos. Desde cedo aprendemos com os nossos pais o que é certo e o que é errado. Porém, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui em Tiago que o caráter daquela igreja, ou seja, o problema daquela igreja, provém da provação. E os problemas das nossas vidas também provam os nossos caráteres, prova o nosso valor. Diante das dificuldades da situação, qual é a nossa postura? Será que o nosso caráter é um caráter duvidoso referente aos problemas que nós enfrentamos? O texto bíblico vai remeter a isso, onde a igreja estava passando por momentos de provação. E que problemas eram esses? Se nós lermos a carta do Tiago, lição de casa para todos nós, lermos Tiago, tá? Ele é curtinho. Se nós lermos a carta de Tiago, nós iremos encontrar vários problemas aqui. Mas um dos problemas frequentes que Tiago coloca aqui, era a desigualdade daquela igreja. Eram os problemas sociais, momentos onde a igreja favorecia aquelas pessoas que faziam parte da elite e menosprezavam os mais humildes, os mais pobres. E Tiago vai falar isso: você que é pobre, não se humilhe perante isso, vive de forma digna perante o Senhor. E aos ricos ele fala: isso vai passar. As coisas vão passar, infelizmente vão passar, é como a erva que seca. Mas Tiago traz a mensagem de que, quanto ao momento da provação, o momento da tentação, não provém de Deus Pai. O momento da tentação, da provação, provém de nós mesmos.
da nossa cobiça. Provavelmente havia pessoas na comunidade onde Tiago está escrevendo, haviam pessoas que estavam cobiçando umas às outras. Provavelmente havia pessoas que estavam caindo em tentações. E desde Adão, o ser humano gosta de querer culpar quem? A Deus. Desde Adão, não tem como. Adão fala, se foi essa mulher que tu me destes, ou seja, foi o Senhor quem me deu essa mulher, por isso que eu caí. Mais ou menos isso nessas palavras. Mas desde então, o ser humano quer colocar a culpa em Deus. A sua desculpa está no Senhor. Entretanto, a origem que Tiago coloca do bem e a origem do pecado provém de duas pessoas diferentes, dois seres diferentes. Primeiramente, a origem do pecado vem da nossa cobiça, do nosso caráter duvidoso. Mas a origem do bem vem da onde? Vem dos céus, vem de Deus. Tiago nos aponta para isso. E o que então podemos aprender com essa comparação entre a origem do mal e a origem do bem? Desde criança, nós aprendemos o que é bom e o que é mal, segundo a educação dos nossos familiares. Desde criança aprendemos o que é certo e errado. Tudo isso em consideração o caráter dos nossos pais. Porém, nosso caráter é provado pelas tentações do cotidiano. Mas não podemos colocar Deus como culpado dessas situações, dessas tentações. Podemos culpar a nós mesmos pelas nossas cobiças. Nossas cobiças são as nossas falhas. Pecamos quando somos seduzidos pela nossa cobiça. O erro está em nós. Mas calma, tenha bom ânimo. Tiago vai demonstrar a todos nós que o nosso Pai é o Criador de todas as coisas. Através da onde? Através da sua própria palavra. Deus nos chama para sermos filhos e filhas de Deus. Quando nós falamos que nós somos filhos e filhas de Deus, muitas vezes passa batido a importância disso. Passa batido aquilo que é de muito valor. Por quê? Porque Deus nos chamou para fazermos parte da sua família. Deus nos chamou para ser parte do seu reino. Isso nós devemos nos alegrar, porque isso é muito grande para a nossa concepção. Isso é muito maior do que toda a nossa mente, tudo que a gente pode suportar, tudo aquilo que a gente entende como ser humano, quanto Deus. Somos filhos e filhas do Senhor. E isso é muito importante para os nossos corações, porque mostra que nós temos um Pai. Mostra que temos um Pai que não há sombra nenhuma de desvio de conduta. Um Pai que nos ama. Um Pai que nos aceitou como filho e filhas. Algo muito importante para a nossa vida. Porque somos guiados então por esse Pai. Por esse Deus que nos entregou seu Filho amado Jesus. Enquanto o nosso caráter é aprovado pelas nossas próprias tentações, o Pai das luzes, como diz Tiago,
é um exemplo de pai que nós podemos confiar. A conduta de Deus Pai, ela é uma conduta exemplar para todos nós. Quando nós caímos em tentações, o nosso Pai nos ama e nos perdoa. O nosso Pai, Ele é de total confiança para os seus filhos e para as suas filhas. É como exemplo da criança que está num brinquedo, aquele brinquedo que ela escala, não sei o nome daquele brinquedo que ela escala, mas ela está lá em cima e o pai está aqui embaixo, né? É claro que é curto espaço, tá, irmão? Não está lá em cima, está aqui um pouquinho para frente. Mas aí a criança fala: olha, pai, o senhor me segura? Aí o pai fala: pode vir que eu seguro. O que a criança faz? Se solta, se joga nos braços do pai. Isso é algo que nós precisamos entender como importante. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos como aquela criança lá em cima, que soltamos, independente do perigo que vamos correr, nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele vai nos segurar, porque Ele vai nos sustentar, porque Ele é o nosso Pai. Nós podemos ter total confiança na sua pessoa, podemos ter total confiança no seu caráter, porque o nosso Deus é um Deus que se revela a nós a partir do seu Santo Espírito, e é o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Não sei se vocês lembram de Moisés, mas Moisés, quando viu a sarça ardente, ele perguntou o que era aquilo, se aproximou daquilo, vindo aquela sarça, e o Senhor falou com Moisés. O que acontece? Moisés, ele tem um diálogo com Deus, e Moisés fraqueja: eu não quero libertar o povo, Senhor, eu não sei nem falar direito. Mas o Senhor começa a convencê-lo, e Moisés pergunta: mas como é que eu vou falar do Senhor para eles? Qual é o nome do Senhor? Qual é o Deus que eu posso revelar a eles, Senhor? E aí o Senhor fala: eu sou o que sou. Fale que eu sou, o grande eu sou, o Deus eu sou. Nós temos no próprio nome de Deus a sua característica de ser uma pessoa que possui identidade. Eu sou. Quando nós somos então gerados por Deus Pai, por meio do seu Santo Espírito, temos agora um Pai que nele não há maldade alguma. Temos um Pai que não tem pecado nenhum. Temos um Pai com um caráter exemplar para todos nós. Por mais imperfeito que possamos ser, por mais tentações que possamos passar, pelas nossas próprias cobiças, Tiago vai dizer que toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus. Ou seja, todas as coisas boas não provêm de nós, mas as coisas boas provêm do Senhor, provêm do alto, daquele que sabe de todas as coisas, daquele que o caráter não há dúvida alguma. Ele é 100% confiança. A sua bondade, então, provém do alto. No mundo onde há muitas pessoas com caráter duvidoso, com pessoas que possuem maldades dentro de seus corações, que são pessoas que nós consideramos como indignas, nós temos um Pai que zela por nós, que também pode zelar por essas pessoas, porque a exemplo que eu falei aqui do pai que ensina as coisas ruins para o filho,
esse filho pode aprender do Senhor como ter um caráter exemplar. Não podemos tirar a oportunidade de entregar esse pai a essas pessoas também. Mas, diante do sofrimento, que muitas coisas acontecem em nosso meio, temos um pai que nos adotou por meio do seu Santo Espírito, que geram os seus filhos e geram as suas filhas com o caráter dos céus, não o caráter da terra, onde é duvidoso, mas sim com a figura de um pai exemplar vindo dos céus. Tiago nos diz muitas coisas relevantes. E Tiago também demonstra que a palavra, somos gerados pela palavra da verdade, proferida pelo Senhor, mas também que nós somos as primícias de sua criação. Quando nós pegamos a festa das primícias, não são os primeiros frutos da colheita. Porque quando eu não sou do sítio, né, eu não sei desse contexto do sítio, mas em muitos casos os primeiros frutos podem não dar certo, não é verdade? Então, quando acontecia a festa das primícias no povo de Israel, não eram os primeiros frutos que eles ofertavam a Deus, mas sim os melhores frutos eram apresentados como oferta ao Senhor. E o que Tiago quer dizer com isso? Que a primícia, primeiramente, não condiz entre os primeiros ou os últimos frutos, mas as primícias vêm daquilo que Deus gera por meio de nós, e esses frutos são lançados como ofertas a Ele. Então nós somos feitos como criaturas, as primícias da criaturas, ou seja, o Senhor forma em nós as suas primícias. Que valor imensurável isso, irmãos e irmãs. Somos seus filhos e a partir dele produzimos os seus frutos. E não são qualquer frutos, não, são os melhores frutos. Mas não vem de nós mesmos, irmãos. Vem do Espírito. Vem do Senhor. Porque se nós permanecemos nas nossas próprias vontades, a cobiça vai estar à frente das nossas decisões. Mas Deus Pai nos gerou para produzirmos bons frutos nessa terra. Diante de um mundo onde as pessoas não possuem caráter, onde possuem caráter duvidosos, Deus nos chama para produzir bons frutos, para seguirmos o seu exemplo de caráter. Não iremos conseguir 100%, é verdade, mas o Senhor nos ajudará a produzir frutos para este mundo. Deus nos chama para gerarmos frutos. Tropeçamos às vezes? Infelizmente tropeçamos. Pecamos? Infelizmente pecamos. Mas o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento. O Senhor nos dá a oportunidade de termos uma conduta de humildade. Quando nós tropeçamos, temos a chance de sermos perdoados pelo Senhor. Por mais que a nossa conduta seja duvidosa, temos o Espírito Santo de Deus que está ao nosso favor, que nos mostra como as coisas devem ser feitas, como a vida deve ser vivida, como a vida deve ser celebrada. Temos um Deus que está ao nosso lado. Deus nos chama para frutificar nesse mundo de falsas pessoas, de pessoas falsas. Deus nos convida para frutificar e demonstrar o seu amor a todas elas. Concluindo, pais, possamos aprender com o nosso Pai Celestial, com o nosso Pai que nos pega pela mão,
com o nosso Pai que está ao nosso lado, sempre. Possamos aprender e entender que no seu caráter, no caráter do nosso Deus Pai, não há sombra de dúvida alguma, porque Ele é bondade, porque Ele nos oferece coisas boas, boas dádivas, nos oferece o seu dom. E Tiago começa falando das tribulações, que aquele que perseverar vai ganhar a coroa da vida. Pais, aprendam com o Senhor. Aprendam a ter um caráter exemplar. Porque o Senhor Deus está à nossa disposição, porque Ele nos aceitou como filhos e filhas. Podemos aprender que o seu caráter não é um caráter duvidoso, mas que nós podemos confiar plenamente nele, no Senhor. Ele nos chama então para frutificar. Ele nos chama e entregou o seu Filho amado para nos salvar. Ele entregou o seu Filho amado para nos salvar de toda a cobiça do nosso interior. Que o Senhor nessa noite molde o seu caráter, assim como está moldando o nosso caráter aqui nessa noite. Que o Senhor caminhe junto com você, e eu tenho plena certeza que Ele caminhará junto com você. Nós temos caráter duvidosos muitas vezes, infelizmente. Pecamos, mas o Senhor está a nosso lado, nos pegando pela mão. Pois a origem de todo bem vem dele. A origem de todo bem vem do alto. Por isso podemos nos alegrar no Senhor. Podemos dar boas coisas aos nossos filhos, às nossas filhas, porque o Senhor tem dado coisas boas a nós. E se nós não tivermos nada para oferecer aos nossos filhos, possamos então oferecer o amor de Cristo a elas. Ensiná-las no caminho onde elas devem andar. Para que isso se perpetue nas próximas gerações. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante e te pegue pela mão. Amém?